bem? Hoje teremos uma aula diferente, até porque o momento exige ser diferente. Estamos vivendo, na verdade, o mundo todo está vivendo um momento difícil, enfrentando a pandemia, enfrentando o coronavírus. Então, esse cuidado é necessário, manter o distanciamento social, por enquanto. Então, não esqueçam de sempre lavar as mãos, melhor dizendo, com água, tá bom? Passar o álcool em gel nas mãos. Ficar em casa se puder, e se sair, ao sair, não esqueçam de usar máscara para se proteger e proteger o próximo, ok? Tendo esses cuidados, em breve retornaremos ao normal e estaremos juntos de novo. Se cuidem e segue a aula. Pronto, turma. Então, hoje teremos mais uma aula de Geografia e o tema da aula é Organizações e Regionalizações Mundiais, ou seja, como o mundo foi dividido historicamente. Pra você ver, né? Geografia e História andam lado a lado. São irmãs, certo? Vou desaparecer por alguns momentos e vocês ficarão com minha bela voz e acompanhando a tela com a explicação desse conteúdo. Até já. Pronto, voltei. Vou lembrar vocês que esta aula de Geografia é do tema 2 do seu livro. Capítulos 1 e 2 especificamente, podem dar uma olhada que vocês terão mais detalhes. Aqui na imagem inicial vocês percebem o seguinte, os continentes, né, e a imagem vai mostrando que historicamente a divisão de continentes, como conhecemos hoje, né, houve um processo de mudança até chegarmos ao que entendemos hoje como essa divisão mundial política. Temos aí as Américas, né, América do Sul, Central, Norte, África, a Europa ali de vermelho mais escuro, e a Ásia de vermelho mais claro, a Oceania e a Antártida, o continente gelado. Vamos seguir. Bem, quando falamos de divisão mundial, tudo começa quando o mundo sofre a influência de duas grandes potências após a Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, onde o mundo ficou sob influência de duas grandes potências, como eu falei. Do lado esquerdo da sua tela, você está vendo aí um rapaz de chapéu, vestido de azul, representando os Estados Unidos e o capitalismo, que é um sistema político, financeiro, que influenciou o mundo após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, na Guerra Fria. E do outro lado, a União Soviética. Lembrando, essas duas potências eram aliadas na Segunda Guerra Mundial e venceram os países do eixo, Japão, Itália, Alemanha. E agora começaram a disputar entre si quem manda mais. Isso em um contexto mundial, global. Então a imagem retrata exatamente isso, essa divisão bipolar. Isso durante a Guerra Fria. A partir do ano de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, como falei, houve disputa, tensões, não foram conflitos diretos, embates diretos, mas indiretamente entre os Estados Unidos da América e o seu capitalismo, e a União Soviética, que era a união de repúblicas de vários países que se consideravam socialistas, né? A gente vai entender um pouco o que é socialismo e o que é capitalismo, essas duas formas de política econômica, já. Vamos seguir. Novamente, uma tensão, né? Essa tensão, esses dois países, essas duas potências, melhor dizendo, o país que é os Estados Unidos da América, liderando essa frente, e a União Soviética, representada aí pelo urso, né? Grande. Essas tensões começaram de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, que eles juntos venceram, tá? Ajudaram a vencer, até 1991. Essa data de término, ela tem uma contestação histórica, né, de historiadores por parte em relação a esse término. Há quem diga que foi 1989, 1990, tá? Ou 1991, a depender do ponto de vista de cada historiador, tá? Mas é entre 89 e 91. Seguindo. Pronto, o capitalismo que os Estados Unidos da América defendia contra o socialismo que a União Soviética e a Rússia, gente, tem a origem nessa União Soviética, tá? A Rússia, a Ucrânia, faziam parte dessa União Soviética que foi desmontada.
Então, esses países defendiam dois sistemas econômicos diferentes: capitalismo, Estados Unidos da América, e socialismo, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Então, após o fim da guerra, os aliados dividiram-se. Os aliados eram países, né, que faziam parte de um bloco que lutaram contra o autoritarismo dos países do eixo, que eu citei: Itália, Alemanha e Japão. Pronto, um pouco desses dois sistemas, né? Temos aí o capitalismo e o socialismo. O capitalismo defendido pelos Estados Unidos da América, a gente vai ver aqui nessa chart, que é bem interessante, ela explica como funciona cada sistema. Na imagem aqui temos um rapaz à sua esquerda, dois operários e um patrão. Esse patrão representa uma empresa privada, que o dono não é o Estado, não é o governo, né? Mas uma outra pessoa, um terceiro. E aí ele fala o seguinte: trabalhamos para ele, que é o dono da fábrica. Geralmente é assim, trabalha e quem tem a maior parte do lucro é o patrão, certo? O Estado, o Brasil, ele é capitalista, tá, gente? O Estado, ele arrecada os impostos que os trabalhadores que trabalham para a iniciativa privada, poucos, né, para o Estado, pagam os impostos que traz arrecadação para o governo, certo? Então, assim, no capitalismo temos propriedade privada, ou seja, não é do Estado, não é o Estado que manda na propriedade, mas sim outras pessoas, empresários, donos de terra, pessoas que têm muito dinheiro, muita grana. Terras, minas, fábricas, bancos e empresas em geral. Tudo isso pertence à burguesia. Essa burguesia seriam aquelas pessoas que têm dinheiro, né? Os comerciantes, donos de empresa. O proletariado trabalha para a burguesia, ou seja, os trabalhadores trabalham para esse pessoal que tem muita grana, tá? Que não é o governo. Vou dar alguns exemplos de empresas privadas, né? Temos aí a Ford, McDonald's, do governo temos a Petrobras, que é uma estatal do governo, o Banco do Brasil, o Banco Itaú é de iniciativa privada. Ou seja, não é o governo brasileiro, é o governo nacional que manda, né, nas propriedades, e sim terceiros, outras pessoas, que geralmente é essa burguesia aí, esse pessoal que tem muita grana. Outra coisa é o objetivo da economia, são os lucros da burguesia, ou seja, quem mais lucra com isso é o dono da empresa, não é o governo e o Estado, né, e a sociedade em si, mas um cara lá manda em tudo, ele ganha mais. A economia é baseada no mercado e na concorrência. Socialismo. Socialismo, do lado direito do seu vídeo, temos uma chart também explicando o que seria o socialismo. Ele fala: essa fábrica que nós trabalhamos pertence a toda a sociedade, ou seja, tudo é do Estado, para nós mesmos. Percebam que as características do capitalismo são totalmente diferentes à do socialismo, por isso que eles se opuseram, né, nesse sentido, que são ideias totalmente diferentes, opostas. No socialismo temos aí propriedade coletiva, ou seja, tudo é do Estado. Eles falam na teoria que é da sociedade, mas é o Estado que controla no socialismo. Eu vou dar exemplos a vocês de países que atualmente são socialistas, que defendem essa teoria, a teoria, tá, gente? Não na prática. Temos aí a China, que internamente é socialista, mas o seu comércio ele busca muito lucro, né, o capitalismo. A Coreia do Norte, que é um país fechado, e Cuba. São os 3 exemplos, tem outros, tá? São 3 exemplos bem comuns, que defendem essa ideia socialista até hoje, socialismo até hoje. Vamos lá. A segunda característica é o proletariado, ou seja, os trabalhadores trabalham para a sociedade, ou seja, eu estou trabalhando e quem vai lucrar vai ser todo mundo da sociedade, o Estado. Estou trabalhando para o Estado. O objetivo da economia é o bem-estar da coletividade, ou seja, todo mundo ganha. Seria a divisão igualitária de tudo, tá? Na teoria, tudo isso é muito lindo, seria interessante acontecer. Mas na prática, até quem defende esse tipo de prática não age assim, porque o mercado, né, tem a concorrência e todo mundo quer lucrar, quer ganhar mais, certo? Então, na prática, é muito difícil isso acontecer. A economia é planificada pela sociedade, ou seja, o povo que manda. Na teoria, o povo representado pelo governo, tá, gente? Seguindo. Pronto. Então, o mundo nesse período aí, de 1945 a 1991, né, na controvérsia que eu falei para vocês, foi dividido
bipolarmente, ou seja, duas potências que estavam influenciando quem manda mais, influenciando os outros países, tá? A União Soviética e os Estados Unidos da América. Só que os países capitalistas, no caso liderado aí pelos Estados Unidos da América, que era o líder, enxergavam o mundo, subdividiam o mundo, né? Ou seja, eles tinham a visão que o mundo é dividido em 3 mundos. O primeiro mundo é de azul, deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês. De azul temos o primeiro mundo, são os países desenvolvidos, são os tops dos tops. Entre eles, é claro, os Estados Unidos da América, tá? Isso na visão dos capitalistas. O segundo mundo, eles entendiam que eram os socialistas, os seus concorrentes, tá? A União Soviética está ali, entre a Europa e a Ásia. Então eles estavam nessa disputa, quebra de braço. E para os capitalistas, tinha um terceiro mundo, que eram os países que eram alinhados com o capitalismo, tá aqui de verde, tá vendo? Mas que não eram desenvolvidos, não eram tops como eles, estavam em desenvolvimento. Então, esses são os 3 mundos na visão dos capitalistas. Nessa ordem bipolar, tá, gente? Para não confundir. Isso é a visão dos capitalistas, porque os socialistas já pensavam diferente. Certo? Seguindo. Pronto. Após essas tensões, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, para ver quem mandava mais no mundo, quem influenciava mais, ou seja, no final da Guerra Fria, o mundo foi dividido em mais influenciadores, vamos dizer assim. Então, outros países começaram a mandar também, e querendo também influenciar. Então, o mundo agora é multipolar, ou seja, existem várias ordens querendo controlar o mundo. Deixa eu pegar a caneta. Temos aí a influência dos Estados Unidos da América ainda, tá vendo aqui? Na América e na Europa também. Surge aí, além dos Estados Unidos da América, temos a União Europeia, que é um bloco de países, né, europeus. Eles se juntaram. E temos o Japão, surge como uma nova potência influenciando o mundo. E atualmente, eu posso dizer a vocês, temos a China, uma grande concorrente dos Estados Unidos da América, tá? Ou seja, o mundo de 1991 para cá, várias potências surgiram querendo influenciar. Então, não é somente os Estados Unidos da América ou a União Soviética, que já foi extinta, certo? Então, temos mais países desenvolvidos e em desenvolvimento, querendo também mandar influenciar o mundo e vender, né, os seus produtos, ok? Seguindo. Surgiu também uma nova divisão, a divisão Norte e Sul, depois da Guerra Fria, onde temos uma linha que traça o Norte, quem está acima dessa linha são os países desenvolvidos, tá vendo? E abaixo são os países em desenvolvimento. Essa é uma divisão também que surgiu nesse período, após a Guerra Fria, onde tínhamos a visão de 2 mundos, né? Países do Norte e países do Sul. Os países do Sul em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E os países que estão acima dessa linha sinuosa aí, do Norte, aqui acima, tá vendo? São os países desenvolvidos, ok? Pronto, próxima aula nós falaremos sobre a divisão, essa divisão que ocorreu, né? Gerou o quê? Depois da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, que gerou outros conflitos entre os países, menos entre os principais que estavam comandando mesmo, Estados Unidos da América e a União Soviética. Surgiram instituições mundiais que, com a intenção, melhor dizendo, desculpa, e com o objetivo de trazer harmonia para que não houvesse outras guerras como ocorreram, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e os conflitos durante a Guerra Fria que mataram muita gente. Então, a ideia de ter órgãos internacionais, juntar os países, a ideia de globalização, né? De tratar de assuntos para que ocorresse, que evitasse, melhor dizendo, o conflito e outras guerras que mataram muita gente. Então surgiram as instituições mundiais. Você vai ver aí essa primeira foto da ONU, já é um spoiler da próxima aula, certo? Então eu vou aparecer aqui para vocês, para dar um tchau. E na próxima aula a gente já vai falar sobre essas instituições mundiais e o objetivo delas. Como eu falei, a princípio é evitar novos conflitos mundiais, novas guerras. Tchau e até a próxima aula.